Nós estamos falando aqui de Mateus capítulo 4, naquele versículo que diz que nem só de pão é que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta situação em que Jesus falou essas palavras, ele estava sentindo a sua estrutura humana. Você já parou para pensar como que você é constituído? E por que nós muitas vezes temos a sensação de que o mundo está de ponta cabeça, como se vestindo uma roupa do avesso, que o mundo está acreditando mais nas mentiras do que nas verdades? Por que que isso acontece? Isso acontece, gente, por causa da nossa estrutura humana. Quando Deus planejou o homem, quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ou seja, façamos o homem igual a mim, igual à minha imagem, igual a semelhança minha, Deus estava fazendo do homem um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Só que devido ao pecado original, pecado de Adão, o pecado da desobediência, o homem foi invertido essa estrutura. O homem se tornou corpo, depois alma e por último lá o espírito no cantinho, lá encolhidinho. Por isso que a nossa estrutura humana é muito mais forte, o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é que sente dor, o nosso corpo físico é que sente fome, o nosso corpo físico que sente necessidades fortes e que a gente tem que atender essas necessidades. Depois os problemas emocionais, né? O medo, a ansiedade, a depressão, a insônia. Isso está muito latente no ser humano. O ser humano tem que resolver esses problemas. Somos levados pelas emoções. Durante um dia nós sentimos alegria, durante o mesmo dia nós sentimos tristeza, durante o mesmo dia nós sentimos medo, nós sentimos frustrações, porque as nossas emoções, né, estão à flor da pele, como a gente sempre fala, né? E por último, né, o nosso espírito, que é onde o Espírito Santo quer habitar dentro de nós. Só que toda a pessoa que se achega até Deus, que aceita Jesus, ela tem esse espírito revivido, esse espírito renasce a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Mas o Espírito Santo, ele não habita dentro do nosso corpo, ele não habita na nossa alma, ele habita dentro do nosso espírito. E é por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. E eu vou te dar aqui 2 dicas para você alimentar o seu espírito. A primeira delas, lendo e meditando na palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos estar alimentando o nosso espírito. E a segunda dica, a segunda forma de você alimentar o seu espírito é meditando e praticando a palavra de Deus. Não adianta nós ser somente ouvintes da palavra. Não adianta nós somente conhecer a palavra, se nós não praticarmos a palavra durante o nosso dia, no nosso dia a dia. E nós não vamos ser perfeitos em praticar a palavra. Nós vamos precisar exercitar, né? Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa alma, ela precisa ser transformada. O nosso espírito está pronto. Quando nós aceitamos Jesus, nosso espírito está pronto. Porém, a nossa alma, ela precisa ser regenerada. A nossa alma precisa ser convertida a Deus. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa maneira de pensar. E é isso que eu entendo que é esse versículo, que nem só de pão vive o homem. Não é só das coisas materiais que nós precisamos. É isso que eu quero que você guarde nesse vídeo. Não é só das coisas materiais que nós precisamos, comida, bebida, televisão, carro, relógio, iate, barco. Não é só dessas coisas materiais, mas nós precisamos alimentar a nossa mente, que é a nossa alma, e principalmente o nosso espírito, que ali é que habita o Espírito de Deus em nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.